E aí, conseguiu finalizar o seu balancete? Ok. Agora vamos refletir sobre uma variável crítica para toda atividade, inclusive atividade profissional. Conta-se que na mitologia grega, que o deus Zeus, filho de Cronos, resolveu que precisava vencer o próprio pai, ou ser melhor do que ele. Ocorre que não estava conseguindo seu feito, a ponto de achar que deveria matar Cronos para atingir seu objetivo. Porém, descobriu Zeus mais tarde que isso não era necessário. Ele constatou que não precisava matar Cronos, apenas dominá-lo. Cronos era conhecido como o deus do tempo. Assim ocorre conosco. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Nós o dominamos ou é ele que nos domina? Estamos sabendo exatamente onde gastamos nosso tempo? A nossa próxima atividade propõe uma reflexão sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo. De acordo com Eugênio Mussac, competência é a capacidade de resolver problemas, atingir resultados, competir. Para ele, sob o aspecto operacional, mede-se competência a partir da divisão do resultado pela soma entre o tempo gasto e os recursos utilizados para obtê-la. Você viu que nosso fator crítico estava em vermelho e se referia ao fator tempo. Matematicamente, é comprovado que quanto maior o numerador de uma fração, menor tende a ser o seu resultado. Ou seja, neste caso, quanto mais tempo e mais recursos uma pessoa utilizar para atingir determinados resultados, menor será a sua competência. Em outras palavras, essa fórmula nos leva à demonstração matemática para a conhecida expressão devemos fazer mais com menos. Isso quer dizer que, se uma pessoa utiliza menos tempo e menos recursos para atingir o mesmo resultado, ela é considerada mais competente, de maior competência em relação a uma outra pessoa. Diante disso, ainda em relação ao aspecto operacional, Mussac concluiu que Mede-se competência operacional por meio de elevados resultados obtidos com pouco tempo e quase sempre escassos recursos. aprendemos isso também em economia. As necessidades humanas são quase infinitas e os recursos são quase sempre escassos, finitos, limitados. As necessidades humanas tendem a ser infinitas porque a cada conquista surge para o ser humano outra necessidade de conquista a obter. O ser humano é, por natureza, eternamente insatisfeito. Ele sempre quer mais, ou pelo menos ele sempre quer algo diferente depois de cada conquista. Pois bem, continuemos nossa reflexão agora conceituando competência de acordo com Mussac, porém sob o aspecto humano. Já sabemos que, de acordo com Eugênio Mussac, competência é a capacidade de resolver problemas, de atingir resultados, de competir. Para ele, sob o aspecto humano, competência é obtida pela multiplicação entre o conhecimento adquirido, a habilidade demonstrada e a atitude implementada. É preciso conhecimento para decidir, habilidade para escolher e atitude para agir. Quando obtemos conhecimento? Quando adquirimos habilidades? Quando imprimimos atitude? Percebe o fator tempo implícito aqui novamente? Que bom! Mussac concluiu essa parte dizendo o seguinte: Mede-se competência humana através da multiplicação do saber, que é o conhecimento, pelo poder, a prática, a habilidade, pela ação, o querer, a atitude, a vontade. Eugênio Mussac vai além e propõe que as pessoas sejam metacompetentes. Se competência é a capacidade de resolver problemas, de atingir resultados, de competir, metacompetência será a metacapacidade de resolver problemas, de atingir resultados, de competir. Para ele, sob o aspecto operacional, a metacompetência é medida com base em duas variáveis. A metacompetência seria obtida pela multiplicação das competências essenciais adquiridas pelo indivíduo pelas competências transversais. As competências essenciais seriam aquelas mínimas exigidas para o exercício profissional. No caso do contador ou do administrador, trata-se da graduação básica em contabilidade ou da graduação básica em administração.
do conhecimento mínimo necessário de registro no órgão de classe, enfim, tudo aquilo que se mostre essencial, elementar para o exercício da profissão. Competências transversais, ensina Mussac, são aquelas acessórias ao exercício da profissão, ou seja, são aquelas adicionais, correlatas, adjacentes. Uma pós-graduação, uma boa rede de relações e indicações, propaganda, publicidade, entre outras. As competências essenciais são geralmente poucas. As transversais, quanto mais melhor. Mussac conclui o aspecto operacional da metacompetência dizendo mais ou menos o seguinte: mede-se metacompetência por meio da multiplicação das competências mínimas que se necessita para a vida e para a profissão, pelas competências adicionais, correlatas, adjacentes. Uma curiosidade: ambas as competências nem sempre, ou quase nunca, são obtidas ao mesmo tempo. Olha o fator tempo aqui novamente. Agora vem uma das definições de Mussac que eu mais gosto. Metacompetência sob o aspecto humano. Mede-se metacompetência humana quando as competências técnicas são exponencialmente potencializadas pelos saberes humanos, os vários campos da vida humana, a inteligência emocional, sociologia, matemática e até espiritualidade. O que competência técnica tem a ver com o fator tempo? O que potencialidades tem a ver com o fator tempo? O primeiro diz respeito ao saber fazer. Quanto tempo levamos para aprender? O segundo diz respeito à experiência e à vivência. Quanto tempo levamos para adquirir experiência? O que você tem feito com o seu tempo? De quanto tempo você dispõe hoje? Algumas pessoas passam o tempo fazendo coisas inócuas, ou seja, que não são nem importantes nem urgentes. Outras desperdiçam o tempo concentrando-se em atividades que não são importantes e que se mostram equivocadamente urgentes. Existem aquelas que vivem estressadas, porque gastam o seu tempo com coisas importantes, mas que não são urgentes. Por má administração ou por algum outro motivo, essas situações ainda não se tornaram urgentes. Ou faz, ou seja, neste momento surge a mãe da ansiedade, a mãe da depressão, é a síndrome da improdutividade. Porém, há aquelas que se antecipam e se dedicam aos afazeres que são importantes, mas que ainda não se tornaram urgentes. Essas pessoas são eficientes, estão sempre com o serviço em dia, estas pessoas são sempre imprescindíveis e raras. Demonstra a existência do pensamento estratégico o profissional que se preocupa em administrar de modo que se faça o que é importante antes que aquilo se torne urgente. Eficiente é o profissional que faz bem feito o que lhe é demandado. Eficaz é aquele que faz bem feito o que precisa ser feito dentro de tudo o que lhe foi demandado e dentro do tempo em que lhe foi demandado. Vamos ao exercício dessa parte do workshop. Fazendo uma analogia à demonstração do resultado de exercício utilizado lá na contabilidade, proponho que você reflita alguns minutos sobre para onde está indo o seu tempo. Em quais atividades você está investindo ou gastando o seu tempo? Estrutura da demonstração do resultado do exercício. De um lado temos os grupos de contas da DRE e do outro o valor, que inicia com a receita operacional bruta. Diminuída de deduções das vendas, resulta na receita operacional líquida. Diminuindo os custos das mercadorias vendidas, obtemos o lucro ou prejuízo bruto. Diminuindo despesa operacional e somando outras receitas operacionais, chegamos no lucro ou prejuízo operacional. Diminuindo despesas não operacionais e somando as receitas não operacionais, obtemos o lucro antes dos tributos, que diminuído das provisões, temos o lucro depois dos tributos, que diminuído das participações, chegamos por fim ao lucro ou prejuízo líquido do exercício. Tal como uma DRE,
O que você deve fazer é somar todas as horas que você tem durante a semana e desse total discriminar e quantificar cada minuto gasto de acordo com cada atividade que você exerce. Lembre-se que você toma banho, que você faz higiene pessoal, que você se alimenta, que se veste, tira roupas, enfim. Você é acometido de uma série de afazeres e de atividades cotidianas. Todas elas têm que ser quantificadas, todas elas têm que ser transcritas para a sua demonstração do resultado do fator tempo de sua vida. Estrutura da demonstração do resultado do fator tempo de sua vida. De um lado, os grupos desta demonstração, do outro, os valores. Inicia com 168 horas, que é o total de horas semanais. Aí separamos algumas atividades pessoais, que as horas que você vai obter e vai diminuir desse valor, por exemplo, para dormir, para se alimentar, para higiene pessoal, assistir TV, falar ao celular, navegar no Facebook, namorar, curtir a família. Também vai diminuir as horas investidas nas atividades profissionais, nas atividades acadêmicas, nas atividades de lazer, atividades eventualmente religiosas, voluntariado. O resultado líquido de horas semanais será a diminuição de tudo isso do valor inicial. Todos temos 168 horas semanais, concorda? 24 horas diárias vezes 7 dias da semana totalizam 168 horas. Abra em tantos quantos desdobramentos sejam necessários para você. Não subestime o exercício imaginando que se trata de uma bobagem. Não é. Dedique-se a ele e você poderá se surpreender com a quantidade de horas sobrando ou subutilizadas de que você dispõe. Sua próxima tarefa, após realizar o exercício, será debater com seus colegas sobre essa experiência. O que há de comum entre o seu resultado e o dos seus colegas? O que há de incomum? Você acredita que está investindo bem o seu tempo? Qual atividade está consumindo a maior parte do seu tempo? E a de seus colegas? Isso pode ser mudado? Isso precisa ser mudado? O último passo, porém não menos importante, você deverá escrever de 10 a 20 linhas um resumo sobre essa experiência e entregá-la ao assistente acadêmico. Relate o que esse exercício significou para você e se ele foi capaz de te oferecer uma demonstração de como você está utilizando efetivamente o seu tempo hoje em dia. Espero que goste e que lhe seja realmente útil.